O texto diz assim, ó: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a minha cidade e a sua cidade não é Jaraguá. Aqui nós estamos de passagem. Podemos ficar aqui os anos que Deus permitimos nós ficarmos, mas a nossa morada eterna está nos céus, pois aqui na terra somos peregrinos. Aqui na terra alguns ficam 50 anos, outros 60, outros 70, outros por uma robustez maior, 80, 90, mas todos nós um dia vamos partir desta terra, seja através da ressurreição, seja através da glorificação do nosso corpo no arrebatamento da igreja. Mas nós não vamos ficar aqui nesta terra. O cristão verdadeiro sabe que aqui é passageiro. Um dia esse aqui tudo vai se passar. A verdade prática, ou seja, a verdade para nós praticarmos, a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Então o comentarista está enfatizando que a cidade celestial é o nosso alvo. Pastor, o que é o alvo? Um objetivo a ser alcançado, um propósito que eu e você temos desde quando começou a nossa caminhada. Pastor, minha caminhada começou quando eu nasci no ventre da minha mãe? Não. A sua caminhada, a minha caminhada começou quando nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dali por diante tivemos um verdadeiro nascimento espiritual. Já tratamos sobre isso em alguns cultos de ensino passado. Então a nossa caminhada começou no novo nascimento. Quem não nasceu de novo ainda não começou caminhada para chegar no céu. Só vai chegar nos céus quem já nasceu de novo. O novo nascimento é o começo da caminhada. E o final da caminhada? Quando nós formos recebidos dos céus, os portões celestiais serem abertos e nós ouvimos aquela frase de Jesus: vinde, benditos de meu Pai. Essa frase, irmãos, é a frase que eu estou esperando. Essa frase é a frase que a igreja está esperando ouvir da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu quero enfatizar aqui, no textual e também na nossa verdade prática, é que a nossa terra, a nossa pátria eterna não é aqui. Pastor, por que o senhor quer enfatizar tanto isso? Porque infelizmente, irmãos, infelizmente, hoje nós temos muitos tipos de mensagem trazendo a igreja só para um contexto terreno. São poucas mensagens hoje que tiram o crente da terra e levam o crente a experimentar um pouquinho do céu. Hoje são muitas mensagens coaches, muitas mensagens motivacionais, muitas mensagens de vitória, vitória. Você vai receber aqui na terra, você vai receber a sua bênção, você vai ser próximo. Não sou contra, mas a nossa maior mensagem é focada nos céus. É renúncia aqui na terra, é arrependimento aqui na terra, é santidade aqui na terra, é consagração a Deus aqui na terra. Para quê, pastor? Para nós um dia irmos morar com Jesus, porque aqui não é o nosso lugar. Alguém tem alguma dúvida daqui? Quer enfatizar alguma coisa, acrescentar o conhecimento? Não? Então vamos para a nossa introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui eu já posso dividir dois grupos dentro da igreja: os cristãos e os crentes. Porque o crente não é cristão, tá? Porque a Bíblia diz que até os demônios creem que estremecem, são crentes, mas não obedecem. Agora o cristão é diferente.
conhece a palavra de Deus sabe que a sua morada eterna não é aqui neste mundo. Agora, os crentes, muitas vezes creem em tantos tipos de coisas que não querem obedecer à palavra de Deus, eles fazem tudo pelas coisas da terra. Você já observou? Tudo pelas coisas da terra. Eles acham que vai viver a eternidade aqui na terra, mas nós sabemos muito bem, conhecendo a palavra de Deus, que não vamos ficar aqui neste mundo. Aqui é somente uma passagem. Então, brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Foi o texto lido aqui no nosso textual em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas só por não ficar simplesmente na lição, nós vamos dar uma pesquisada aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler aí do versículo 15 ao versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 18. Está escrito assim, ó: Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aqui você entende muito bem que o apóstolo Paulo está trazendo à memória da igreja de Tessalônica que a palavra do Senhor deixa bem claro para aqueles que vão alcançar os céus, mesmo que se morrer em Cristo, não vai ficar sem alcançar o arrebatamento. Se dormir em Cristo, quando chegar o arrebatamento da igreja, o tempo certo, adequado diante de Deus, a trombeta vai soar. Quando a trombeta soar, a Bíblia está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o poder de Deus agora, manifestando mais uma vez na terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, o nosso corpo vai ser glorificado no abrir e fechar de olho. Não vai dar tempo de se preparar. Por isso que o cristão tem que estar preparado a todo tempo. Talvez hoje seja o último culto. Hoje Jesus pode voltar ainda nessa noite, ou voltar amanhã de manhã, e nós temos que estar preparados, porque não vai dar tempo para se preparar. Aí quando a trombeta tocar, o arrebatamento vai acontecer, e nós vamos estar para sempre com o Senhor nos céus, para sempre, irmãos. Aqui fala de eternidade. É o que o comentarista está mostrando para nós na introdução. Nós vamos partir para viver na eternidade. Os portões celestiais vão se abrir e a igreja vai entrar, glorificando, exaltando, enaltecendo e magnificando o nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Por isso hoje nós vamos estudar a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado com Deus. Seguimos, meus irmãos, nós não podemos deixar sair do nosso coração. Isso aqui nós não podemos deixar escapar da nossa vida. Nós temos que ter essa esperança. Por isso que nós estamos passando lutas, dificuldades, adversidades na terra, aflições, perturbações, mas nós temos uma pátria celestial. Tudo isso aqui vai passar um dia, no nome de Jesus. Tópico 1 da nossa lição: o paraíso eterno.
paraíso eterno. O que é paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos, dos salvos. Você pode observar isso aqui lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Paulo disse que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele disse a respeito de um homem que foi arrebatado, mas nós entendemos que foi ele mesmo que foi levado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas gloriosas, e ele ouviu coisas inefáveis que ao homem não era lícito eles ouvirem. Então existe o paraíso. Quando estava Jesus também na cruz, o nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Qual foi a promessa? Em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso. Então não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Alguém abre aí rapidinho Apocalipse 2, 7. Então o paraíso fala de coisas maravilhosas. Pode ler, Diabo Renato. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Isso aí na onde? No céu. Então nós temos um lugar. Ponto 2. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a nova Jerusalém, que figura como cidade eterna de Deus. Aqui, irmãos, o comentarista trouxe um resumo muito, mas muito breve a respeito da escatologia. Nós estamos hoje no tempo da graça, que é a sexta dispensação. A sétima dispensação é o milênio, que é o reino milenial de Cristo na terra. Ele está dizendo aqui, ó, depois do julgamento final, após o milênio, depois da purificação da terra com fogo, surgirá a nova Jerusalém. Então tudo isso aqui é no futuro, e nós temos que ter essa esperança de usufruir desse glorioso lugar, que é a nova Jerusalém, a cidade eterna de Deus, aonde a igreja, e você vai ver também nessa lição que não é só a igreja, o povo de Israel também, que foram salvos no passado, também vai estar no mesmo lugar que a igreja. Ali Deus vai reunir o seu povo do Antigo Testamento e também a igreja hoje, nos dias atuais, em um só local, em um só ambiente. E assim nós estaremos para todos sempre com o Senhor. Então a nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem sua origem no céu e será também terrena. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Eu disse a vocês que você tem que esforçar sua mente. Isso aqui você vai entender só pela fé, só pelo aquilo que você crê da palavra do Senhor. Ponto 3. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação, por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda, e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Quero enfatizar aqui, abrindo parênteses, não se confunda. Não confunda o estado eterno com o governo milenial.
Porque o governo milenial ele tem um prazo estabelecido de 1000 anos. Mas o estado eterno é eterno. Nós vamos estar para todos sempre com o Senhor. Pastor, e aonde nós vamos estar? No reino milenial. Nós vamos estar reinando com Cristo. Jesus vai voltar a estabelecer o reino milenial e a igreja vai estar reinando também com ele no reino milenial. Mas não é ainda o estado eterno. Estão entendendo? Conseguiu compreender? Vamos lá. Isso aqui é bom quando nós estudarmos sobre escatologia, bem pausadamente. Aí os irmãos vão entender com mais veemência o que eu estou dizendo. Aqui é só um resumo. Mas se você tiver alguma dúvida, nós tiramos também. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos lá para frente. Então aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Por que nós temos que aguardar, meus irmãos? Porque ainda não é o tempo. Não chegou a hora estabelecida por Deus para acontecer essas coisas. Nós estamos aqui na terra servindo a Jesus, com muita luta, com muita dificuldade, no tempo da graça. Isso aqui está falando das coisas eternas que ainda vão acontecer. Eu vejo isso aqui como Deus trabalhando em nosso coração, para nós aumentarmos a nossa fé, a nossa esperança naquilo que ainda está por vir. Você pode até estar passando alguma adversidade, mas não é eterno. Fica firme com Jesus. Jesus vai te dar vitória. E quando Ele voltar a estabelecer todas as coisas, nós vamos estar com Ele lá na eternidade, no nome de Jesus. Esse aqui foi o ponto 1, meus irmãos, da lição. Alguém tem alguma dúvida? Os obreiros querem fazer algum comentário, alguma colocação? Ninguém? Então vamos para o ponto 2. O eterno e perfeito estado. Olha aqui, ó. Eterno e perfeito estado. Por quê? Eterno fala que não tem contagem de tempo. E perfeito? Não existe perfeição. Imperfeição é só aqui na terra. E por que nós vemos tanta injustiça, tanta imperfeição hoje, nos nossos dias? Simplesmente por causa do pecado. Você vai compreender agora no ponto 2 que essa questão do pecado vai ser resolvida. Essa questão da natureza do homem mau, pecaminosa, também vai ser resolvida. Por isso que quando nós chegarmos lá vai ser eterno e vai ser perfeito. Lá nós não vamos pecar mais, não vai ter mais dores, não vai ter mais enfermidades, não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, porque lá vai ser tudo perfeito, maravilhoso. Então o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Aí para você entender esse estado perfeito, você tem que estudar a palavra. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá, e toda a terra se encherá da sua glória. Irmãos, esse propósito hoje não tem como ser estabelecido 100%, porque nós sabemos que ainda tem muito mal na terra, muita treva, e a terra não está totalmente cheia pela glória de Deus. Tem muita falsidade, muita injustiça, muito pecado, e Deus não está nessas coisas. Mas quando Jesus voltar por ocasião da sua segunda vinda e estabelecer o propósito de Deus na terra, aí você vai ver algo glorioso. Aí aonde nós estivermos, toda a terra vai se encher da glória de Deus. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar
a um lugar santo, puro e perfeito. Então, quando nós chegarmos lá, irmãos, o lugar vai ser santo. O que é santo? Separado, consagrado. O lugar vai ser puro. O que é puro? Tudo que é ao contrário de impuro. E o lugar vai ser perfeito. Tudo que é ao contrário de imperfeito, de imperfeição. Então você não espera isso aqui hoje, nos nossos dias não, tá? Tem muita gente que se frustra na caminhada, porque ele espera 100% de perfeição aqui na terra. Nesse tempo presente, não vai alcançar. Aí nós nos frustramos. Frustramos muitas vezes até mesmo com a igreja. Até mesmo a igreja, irmãos, nós caminhando agora, nós não somos perfeitos. Todos nós estamos passando o processo de aperfeiçoamento. Uns estão mais aperfeiçoados, outros menos. Mas todos nós estamos se aperfeiçoando. Todos nós que queremos chegar no céu, estamos nos purificando a cada dia. Se santificando para nós alcançarmos o alvo, o objetivo, que é morar com Jesus eternamente. Então você não espera a perfeição aqui nesse tempo presente. A perfeição é só nesse tempo que a revista está dando, o tempo futuro, o tempo eterno. O estado perfeito à luz do Apocalipse. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. Quais são esses símbolos? Primeiro símbolo, a vida eterna descrita como um rio. O apóstolo João descreve esta eternidade como um rio. O rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio, como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Sabia que esse negócio do rio da vida, que brota do trono de Deus, do Cordeiro, esse rio já tem um pouquinho dele dentro de nós. Jesus falou que daquele salvo, do cristão verdadeiro e genuíno, de dentro dele fluirão rios de águas vivas. Por isso que hoje nós cremos e sabemos que existe a eternidade, por causa desse rio que está aqui dentro de nós, que é simplesmente um símbolo da vida eterna. Sabe por que você crê? Sabe por que você entende a palavra de Deus? Porque esse rio já está aqui dentro do seu ser. De dentro de você, esse rio já jorra vida para outras pessoas. Já está aqui dentro de nós. Segundo símbolo, a vida eterna é descrita como árvore, a árvore da vida. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis. Seus 12 frutos, de mês em mês, as suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Olha um segredo aqui, irmãos. Por que Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim, depois que eles pecaram? Pensa comigo. Por que Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim depois que eles pecaram? Do jardim do Éden. Eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Pecaram contra Deus. Receberam ali naquele momento a sua punição. E por que Deus não deixou eles lá mesmo? Porque se eles tivessem comido do fruto desta árvore aqui, eles iriam viver eternamente no pecado. Aí Deus teve que expulsar eles de lá, para eles não comer do fruto da árvore da vida. Aí eles foram expulsos. E hoje nós sabemos muito bem que nós alcançamos a nossa salvação eterna através de Jesus Cristo de Nazaré. Somos reconciliados com Deus e nós vamos voltar de novo para o paraíso. E quando nós voltarmos lá, ficarmos na eternidade, aí sim nós vamos estar comendo desse fruto. Interessante que as folhas desta árvore, ela é remédio para as nações. Interessante, né?
As coisas de Deus são profundas e maravilhosas. No nome de Jesus, de Deus, sabendo que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, eles iriam viver eternamente no pecado. Não tinha como reconciliar com Deus. Ponto C. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado, ou seja, plenamente resolvido. Não vai ter mais esse pecado. Ali, o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Você pode ver que por mais que nós se esforçamos, irmãos, nós não conseguimos estar com o nosso coração 100% voltado a Deus. Sempre tem uma coisa ou outra que mingua um pouco a nossa crença, a nossa fidelidade a Deus. Só que, quando nós estivermos lá, você pode ter certeza que o nosso coração vai estar 100% centralizado em Deus, nas coisas de Deus, e aprendendo mais de Deus, no nome de Jesus. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, e sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele. Olha que coisa linda, irmãos. Hoje, só que nós sentimos a presença dele no culto, nós se alegramos. Só que nós sentimos a presença dele no louvor, numa mensagem, nós já choramos. Nós já sentimos aquela alegria em nosso coração, em nosso ser. O nosso espírito se regozija. Agora imagine, irmãos, nós prestarmos um culto olhando para Ele. Que coisa linda! É que não comenta Jesus aqui, ó. Isso aqui é alegria tão grande que não tem como você mensurar em palavras como ela é. É indizível. Uma fagulha da glória de Deus na igreja muda todo o culto, irmãos. Agora você já imagina a plenitude da presença de Deus em um culto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti Deus trabalhando em nosso ser, mostrando que é lindo e maravilhoso a eternidade. Vale a pena, irmãos, perseverarmos. A sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, porque Deus é luz. Não vai ter mais treva, não vai ter escuridão. Escuridão fala de momento propício para esconder alguma coisa, né? Lá não tem nada escondido de Deus, tudo claro, 100%. E para sempre reinaremos com Ele. Ponto 3. O estado final de todos os santos. O estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar? Primeiro, os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. É o que eu acabei de falar aqui no começo da introdução. Os santos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, em toda a extensão da contagem humana, eles sabiam e sabem também até hoje que não vai permanecer eternamente nessa terra. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você que está nos ouvindo através também da live da igreja, você que está pensando em viver eternamente nessa terra, você vai se frustrar. Você é pior do que o infiel. Aqui é passageiro. Então, por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino. É só uma jornada, irmãos. É só uma caminhada. E nós sabemos que toda caminhada tem um começo, tem um meio e tem um fim. Pois estar consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita.
consegue entender isso aqui? Se você conseguir entender isso aqui, a lição de hoje já conseguiu alcançar o objetivo, o propósito para a nossa vida nessa noite. Então viveremos todos em unidade. Você pode ver que aqui na terra, irmãos, é difícil, muito difícil, até mesmo na igreja. Pensa na coisa difícil é você estabelecer a unidade da igreja. Sempre tem uma picuinha, sempre tem uma conversinha, um diz que me disse, uma inveja daqui, um levante dali. O pastor luta, irmãos, de todas as formas para poder manter a igreja unida, porque ele sabe, se a igreja desunir, os problemas multiplicam. Mas lá, nós vamos viver em unidade. Esse negócio de desunião, de contenda, vai acabar. Ao se fazer menção dos escritos, nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos alicerces levam os nomes dos apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas tanto de Israel como da igreja serão reunidas formando um só corpo, o corpo de Cristo. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação. O que é segregação? Separação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Hoje o que nós mais vemos na sociedade, e até mesmo em nosso meio, se nós não tomarmos cuidado, é a tal da discriminação, né? E a discriminação é uma doença tão grave, irmãos. A pessoa simplesmente está mostrando que não entendeu que ela e o próximo têm a mesma coisa, uma alma só. Nenhum de nós aqui temos 2, 3 ou 10. Cada um de nós temos uma só. E todos nós vamos prestar conta dessa uma só diante de Deus. Então nós não precisamos se achar mais ou menos do que os outros. Perante Deus, todos nós somos iguais. Jesus morreu pelo rico, mas morreu também pelo pobre. Jesus morreu pelo negro, mas morreu também pelo branco. Jesus morreu pelo alto, mas também morreu pelo baixo. Jesus morreu pelo bonitão, mas morreu também pelo feio. Morreu pela irmã, mas também morreu pelo irmão. Então nós não precisamos ter discriminação. Esse negócio de diferença de classe fica só aqui, ó. Hoje você vê muitas vezes, né? Bilionário, classe alta, classe média, classe baixa, baixa renda, e assim vai até chegar aos mendigos. Mas lá na eternidade não vai ter mais essa diferença de classes, pois todos nós seremos um só povo em Cristo Jesus. E aí o último ponto do tópico 3, finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros na terra. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo Paulo. Esta é a bendita esperança de todo cristão sincero, que deseja morar no céu. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Posso fazer a conclusão? Ninguém está com dúvida? Então vamos para a conclusão. Conclusão: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que entendam nos desviar da rota para o céu. Isso aqui, irmãos, todos nós estamos no caminho. Desde quando nós iniciamos
a nossa jornada. Ei, quem já caminhou por um caminho ou já andou por uma estrada sabe, em alguns momentos nós nos cansamos, se fatigamos, ficamos muitas vezes exaustos. Se você for acompanhar o ministério de Jesus, teve momentos que ele estava exausto, irmãos, fisicamente, emocionalmente, mas ele continuou a jornada até o fim. Jesus hoje está onde? Nos céus, sentado à destra de Deus. Mas ele passou a jornada, ele também enfrentou os inimigos da caminhada. Assim como eu e você também enfrentamos inimigos todos os dias. Todos os dias, irmãos, nós enfrentamos alguma luta, alguma adversidade durante a nossa travessia nessa jornada. Agora, o segredo da jornada é perseverar até o fim. Só vai alcançar a bênção da parte de Deus quem perseverar até o fim. Esse receberá a coroa da vida. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Então, meus irmãos, nós muitas vezes retrocedemos na caminhada, ficamos frustrados, porque muitas vezes nós olhamos muito, tiramos nosso foco de Jesus. E a Bíblia sempre nos ensinou a olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Fixar os olhos nele. Você pode ver que isso aqui é algo tão profundo. Quando Pedro estava andando sobre as águas, com os olhos fitos em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o lado, viu as ondas altas, o vento oposto batendo. O que aconteceu? Começou a afundar. E nós, na nossa caminhada, nós não podemos tirar o olhar de Jesus. Como nós estamos olhando para Jesus, nós estamos caminhando por cima dos problemas, por cima das adversidades, por cima das circunstâncias da vida. Mas quando nós tiramos um pouquinho o nosso olhar, aí nós olhamos um pouquinho para a luta, para a prova, para a tribulação, o vento batendo ao contrário na nossa caminhada, aí nós começamos a afundar na fé. Começamos a desfalecer. Mas você sabe o que eu acho mais lindo? É que Jesus não deixa nós naufragarmos. Que Jesus não deixa nós afundarmos no meio do mar da vida. Ele sempre está disposto a segurar em nossas mãos, nos levantar e colocar de pé na sua presença e voltar de novo para o barco, para a embarcação da nossa fé. Glória a Deus. A Canaã celestial é logo ali. Então vale a pena nós prosseguirmos na caminhada em nome de